Olá, eu sou o Vitor Ribeiro. Sejam bem-vindos ao podcast Future Proof Talks. Neste episódio, eu, o Henrique e o José Carlos vamos falar sobre a crise monetária de 1971 e a estagflação, que muitas lições trouxeram para o investidor. Tentaremos ainda explicar por que razão o colapso de Bretton Woods e a estagflação redefiniram as regras do jogo para os mercados financeiros. Este episódio está a ser gravado na Coimbra Business School. Podem seguir-nos no Spotify, Apple, YouTube e outras plataformas de podcasts. Subscrevam os nossos canais e usem a secção de comentários para opiniões, questões e sugerir temas. Bem-vindos ao Future Proof Talks, um podcast sobre poupança e investimento com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vítor Ribeiro, Henrique Amaral Dias e José Carlos Tomás conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler com um foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam Future Proof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação. O Future Proof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado. Olá Henrique, José Carlos. Olá Vitor, José. Começamos então pelo colapso de Bretton Woods, né, que muito nos deu à modernidade dos mercados financeiros. E começava por ti, Henrique. Como é que a expansão fiscal dos Estados Unidos da década de 1960 precipitou a ruptura do sistema? Se é que podemos dizer que foi a parte fiscal, né? Mas terá sido Foi um conjunto, de coisas, né? de fatores, não é? O colapso do sistema de Bretton Woods dá-se a 15 de agosto de 71, não é? Com a declaração de Nixon, que era na altura presidente dos Estados Unidos, para quem não saiba, que declarou o fim da convertibilidade entre o dólar e o ouro, portanto 35 dólares equivaleriam a uma onça de ouro, portanto, à volta das 30 gramas, julgo eu, de ouro, uma onça, também para quem não sabe. Na década de 60, que antecedeu o colapso do sistema de Bretton Woods, ou os acordos de Bretton Woods, que são os acordos de 1944, firmados numa pequena localidade costeira da costa leste nos Estados Unidos, okay? Ainda antes do fim da Segunda Guerra Mundial, portanto, uns meses, 45, uns meses antes, em que já se previa a vitória das potências aliadas, os Estados Unidos, Inglaterra, sobretudo, sobre as potências do eixo, e que erigiram aquilo que era o sistema monetário internacional. Okay? Esses acordos. Ora, o que é que aconteceu na década de 60? A guerra do Vietnã, por um lado, que implicou um aumento maciço dos gastos em defesa, sim, e por outro lado um programa lançado pelo presidente Lyndon Johnson, que sucedeu ao Kennedy, foi assassinado, como enfim, alguns ouvintes, ou a maioria dos ouvintes saberá, designado por Great Society, que no fundo era um programa extenso de combate à pobreza, benefícios na área da saúde, combate à segregação racial, etc. Tudo isso fez com que as despesas aumentassem significativamente. Só a guerra do Vietnã terá custado 120 mil milhões de dólares, não é? Preços atuais, 2014, julgo eu. Sim. 2004. E a Great Society também teve um impacto muito significativo e duradouro na despesa pública dos Estados Unidos. Ora, isso fez com que o déficit orçamental e o déficit externo, sobretudo, tivessem aumentado muito significativamente. Por outro lado, também aquilo que é designado pelo dilema de Triffin obrigava que os Estados Unidos tivessem que fornecer dólares ao resto do mundo, visto que a procura de dólares era muito significativa, o que excedeu o valor das reservas de ouro que tinham, e isso também colocava uma pressão significativa sobre o sistema dólar-ouro, ou padrão dólar-ouro. Mas já em 1964, as obrigações colocadas no exterior, em dólares, já excediam o próprio montante das reservas. Portanto, já havia sinais preocupantes, não é, de que isso iria acontecer. Por outro lado, também começou a haver algumas dúvidas que se instalaram junto de alguns países, que começaram a exigir, inclusivamente, algum tempo antes de 71, a convertibilidade de dólares em ouro.
ou seja, há um pânico já instalado Já estavam. no próprio Exato. sistema, nomeadamente a França e o Reino Unido. A saída do marco também, do sistema, ainda também em 71. Uhum. Tudo isso já pronunciava também o fim do sistema dólar-ouro, ou padrão dólar-ouro. E por último, dizer que houve algumas tentativas de manutenção da cotação do dólar face a algumas moedas, ou seja, que são políticas designadas por políticas de esterilização, no fundo é a intervenção das autoridades monetárias comprando dólares, né, que não surtiram efeito e cujas moedas continuaram a valorizar-se face ao dólar. Face ao dólar, sim. Portanto, todo este conjunto de fatores, mas sobretudo originados por uma política orçamental, tanto no plano social como no plano militar, altamente expansionista e por um endividamento externo que se tornou a partir de determinado momento insustentável, levaram que, de facto, os acordos de Bretton Woods sussurrassem em 71. Sim, a tua explicação fez-me soar aqui várias realidades atuais, não é? De facto, há aqui algumas situações que muito são semelhantes, ainda que temporalmente, como é óbvio. O dólar continua a ser a moeda de referência. Exatamente. Agora já não por via desta convertibilidade, mas por via de uma crença Exato. que os agentes têm na importância já simbólica do dólar no próprio sistema monetário Sim, internacional. houve uma erosão da confiança na paridade, né? Mas Exatamente. manteve-se a confiança como moeda de referência. E é isso. Quase José Carlos, fiduciária. fiduciária, é isso. E o José Carlos aqui, se calhar, tem algumas notas interessantes porque por que razão os países aceitaram, né? Inicialmente manter este peso, né? Sim, vou voltando um potência do bocadinho, dólar, né? voltando um bocadinho atrás, não é? Portanto, até 71 estamos no padrão ouro. Ou seja, há uma promessa de uma nota de dólar, não é? Uma nota de dólar ou de dólar ser redimido no equivalente de ouro. Sim. A partir de 71 estamos no padrão da moeda fiduciária, Sim, exato, Henrique. que a única promessa, portanto, uma nota bancária é uma dívida do Banco Central, neste caso da Reserva Federal. No passado havia a possibilidade de um país qualquer, neste caso, enfim, os países que se relacionavam com os Estados Unidos, já lá iremos, de redimirem, digamos, os dólares que tinham em ouro. A partir daí, a única promessa que a Reserva Federal faz é eu redimir, portanto, estamos num regime completo de moeda fiduciária em que eu passo a poder redimir os dólares em dólares. É a única coisa que a Reserva Federal. Desde que a taxa de inflação esteja controlada. Pois. Mesmo que Essa é a grande promessa da Fed. Sim, mesmo É o que a controle taxa, da inflação. mesmo, portanto, o Fed, portanto, faz a promessa de, em termos relativos, não é? Porque é disso que Sim. objetivamente se trata, não é? Porque, portanto, num sistema de câmbios de mercado, todos os países estão num padrão de moeda fiduciária e, portanto, trata-se, os câmbios refletem, digamos, a forma perdulária como cada um dos países, em termos relativos, gera a sua própria massa monetária. Mas deixa de haver aquela ancoragem que existiu até 71 das moedas, do dólar estar, portanto, indexado ao ouro e as outras moedas, portanto, estarmos de facto num padrão ouro, não é? Portanto, havia um lastro que impedia que, portanto, os países fizessem crescer a massa monetária de forma descontrolada, porque no fundo existia essa obrigação, mesmo que fracionada, não é? Eu não precisava de ter todas as reservas com a massa monetária que tinha, mas tinha de ter uma relação entre uma coisa e outra, e era essa a essência do padrão ouro. A partir de 71, nós estamos num regime completo de massa portanto, moeda fiduciária, o que tem, digamos, a característica de que a massa monetária aumentou de forma completamente descontrolada. Não é? E também o mercado cambial começou a flutuar livremente, não é? Também. O mercado cambial flutuar livremente reflete o facto com cada um destes sistemas de moeda fiduciária aumenta, digamos, a sua própria massa monetária em termos relativos. Claro. E é daí que resulta a coisa. Só que o lastro inicial que havia, portanto, ao ouro, deixou de existir e, portanto, nós estamos num regime de moeda fiduciária. Eu dou um exemplo. Já agora, isto é um completo à parte. Em 1971, Portugal comprou um apartamento, precisava de amigos nas Nações Unidas e comprou um apartamento para recepções ali ao pé de Central Park, 250 mil dólares.
durante a crise, portanto, a crise de 2011 foi obrigado a vendê-lo e na altura o preço desse apartamento era 12 milhões de dólares em termos de mercado. E uma pessoa olha para aquilo, grande investimento. Portanto, estamos aqui a falar de 40 vezes, se não estou em erro, ou, ou uma coisa parecida. Não, 40 vezes foi quando acabou por vender a 10 milhões. Portanto, era mais do que isso. Sim. E se nós fizermos as contas relativamente à cotação do ouro na altura, aquilo reflete a manutenção do valor do apartamento ao preço que ele foi comprado por contrapartida em ouro. Tal e qual. Curioso. Sim. Não é curioso, é assim que funciona o sistema de moeda fiduciária. Na realidade, portanto, enfim, por isso é que a conclusão de toda esta nossa palestra vai ser a seguinte. Estás a antecipar já, né? Já para antecipar. Podemos já encerrar o podcast, já A embora. moeda, não, só para, digamos, incentivar as pessoas a ouvirem o resto. A moeda serve para comprar coisas, serve para Pagar utilizar, impostos? para fazer, ok, mas isso é uma inevitabilidade, para comprar investimentos, mas não serve para forrar, porque ela vai perder uma quantidade de valor, Olha, é isso. portanto, Não podia estar alucinante. mais de acordo. E essencialmente, Verdade verdadeira. essencialmente é isso. Portanto, nós mudamos, digamos, o paradigma e a partir daí, digamos, as massas monetárias de todos os países perderam qualquer noção de vergonha, se assim se pode dizer, não é? E, portanto, o que nós temos de ver, e tivemos, digamos, ali um período entre 71 e 82 em que houve diversos regimes monetários, que depois podemos Sim. separá-los, e o efeito que cada um desses teve sobre portanto, os preços dos investimentos reais, portanto, as ações, Certo, sim, o foram imobiliário, décadas importantes para esse o mercado. imobiliário e as obrigações, que na altura, já agora antecipando, tinham, portanto, adquiriram o cognome de certificados de confiscação. E que também havia outra frase que se utilizava que era, portanto, qual é a sua política de investimento? É ABB, Anything But Bonds, privatizados, tudo menos obrigações de taxa Certo. fixa. Sim. Pela Interessante. desvalorização que elas acabaram de ter. Exatamente. O que é que resultou daí? Resultou que tivemos um período de desalavancagem inflacionária, ou seja, o facto da inflação ser e o crescimento do produto nominal ser superior, digamos, às taxas de juros das obrigações, permitiu que os países reduzissem o peso da dívida, portanto, relativamente, digamos, E é ao seu aquelas duas produto. palavras que tu gostas muito. Exatamente. Repressão. Repressão financeira. E, portanto, nós até aí tivemos num período de desalancamento inflacionário e desde 80 até agora estamos num período portanto, de desinflação, portanto, com alavancagem. Uhum. Portanto, é exatamente o contrário. Certo, sim. E, digamos, a proposta, ou, digamos, a conclusão do que se vai aqui dizer é que, provavelmente, um dia mais dia, menos dia, mais ano, menos ano, vamos ter que mudar de paradigma e voltar, digamos, a um paradigma parecido com os anos 70, completamente distinto dos 40 anos que nos trouxeram, 40, 45 anos que nos agora, trouxeram sim. até aqui. Sim, e esse paralelismo que referes leva-me também a falar um pouco sobre um podcast que também já gravamos e que está disponível para os nossos ouvintes irem ver, que é a questão do petróleo, não é? Que tem tudo a ver, está tudo ligado. No fundo, aqui a questão do petróleo e a transição cambial tem aqui algumas relações com essa época, com os anos 70, com as crises do petróleo, com a OPEP, com a energia, não é? Com a situação da energia, com a relação do dólar em queda e a energia mais cara, e a situação da inflação mundial. Mais caro é um understatement. O petróleo passou de 3 para 12 dólares. Sim, sim, exatamente. Ficou Sim, em 400%. 1973 foi. Sim, sim. Em 73. Portanto, acho que vale a pena reverem esse Sim, episódio isso é, e verem isto também. digamos que foi a desancoragem do dólar face ao ouro, não é? Sim. Que foi aquilo que o Zé Carlos já referiu e muito bem, que, enfim, fez com que a massa monetária, os agregados monetários, sobretudo o M3, Sim, entrassem em grande expansão, não é? E por outro lado os choques petrolíferos
sobretudo o primeiro, de 73, Uhum. tivessem aumentado claramente os preços, através daquilo que se chama um choque adverso Exato. do lado da oferta agregada. Obviamente que os bancos centrais Pois. tentaram reagir a isso de uma forma mais acomodatícia. Uhum. Muitas vezes subiam as taxas de juros, mas logo adotavam políticas de natureza expansionista Sim. e desciam. Para balancear essa subida, né? O que é que aconteceu? Aconteceu basicamente que não houve um aumento do produto, antes pelo contrário, né, uma estagnação, mas uma subida persistente Sim. dos preços, Daí a designação de estagflação, não é? estagflação. Que é essa Exatamente. definição, né? Digamos assim. Portanto, basicamente a estagflação significa as contrações da oferta agregada sucessivas acompanhadas por aumentos da procura agregada que tentam anular esses choques adversos, Exato. mas que na realidade não conseguem e, portanto, o efeito final é o aumento do Aumento. nível de preços Exatamente. e, portanto, a taxa de inflação. Estas estratégias stop-go, não é? Dos bancos centrais, que consideraria um pouco não, erráticas, portanto, ainda numa curva de aprendizagem que mais tarde não é, foi eficaz, como agora, por exemplo, com este fenómeno da inflação, os bancos centrais não hesitaram em aumentar as taxas de Sim, juros, sim, é verdade. até haver sinais claros E de de que o forma muito fenómeno rápida. estaria a ficar sob controle. Não é? Sim. Na década de 70 não havia essa experiência e, portanto, foram tentadas ali políticas híbridas que claramente não funcionaram. Os Estados, por sua vez, tentaram impor alguns controlos administrativos de preços, que também, por razões óbvias, não funcionaram, apesar de hoje, por exemplo, a Venezuela ser muito mais criativa nesses mecanismos de controle de preços do que na altura os Estados Unidos, a França ou o Reino Unido o foram. Mas, portanto, o resultado final foi um enraizamento da inflação, de facto, no E que não teve, hemisfério e que não ocidental. foi só relativamente ao preço da energia, não é? Não, foi tudo. Foi transversal. Não, é o que se chama, Salários e preços. o que Sim. se chama, é um fenómeno que depois até acabou por ser, faz aquilo que é o cost of living adjustment, ou seja, Exato. a certa altura começou a entrar como um fator automático Sim. de aumento dos outros tipos de custos que não Pois, o custo precisamente. da energia. Portanto, a inflação, para os nossos ouvintes perceberem, não é a subida do petróleo, Certo, claro. é a subida generalizada e contínua, não é dos preços, Preços, sim. não é só apenas de um preço. Depois até os bancos centrais hoje já não olham para a taxa de inflação, que é o índice de preços do consumidor, já olham para aquilo que se chama core inflation, Exatamente. tirando os bens alimentares, matéria-prima e energia, Energia. porque esses podem ser alvo de alguns Ou choques até a mudar algo exógenos e cabaz, não é? transitórios. Também, em alguns casos. Exatamente. Portanto, as políticas dos bancos centrais foram algo erráticas e, sobretudo, ineficazes para controlar a inflação. Zé Carlos, poderia um regime cambial diferente ter atenuado o choque inflacionário? Eu acho, portanto, o regime cambial, a partir do momento de 73 em que, portanto, em que se entrou em câmbios livres ou antes de... Pois, provavelmente antes com o padrão ouro, não é? O problema relativamente ao padrão ouro é sempre o mesmo, não é? Portanto, quando há, digamos, uma perda, imagina, há um país que importa petróleo, o petróleo sobe dramaticamente, o que é que acontece? O país está mais pobre, teve uma perda dos termos de troca e essa perda dos termos de troca, portanto, que é uma perda de rendimento, tem de ser refletida nos rendimentos, enfim, dos agentes económicos do país. Exato. Isso pode ser feito de duas maneiras. Digamos, da maneira mantendo a estabilidade dos preços e basicamente as pessoas vão ter que ter salários mais baixos, determinados preços dos produtos internos vão ter que descer e, enfim, isso é muito complicado, porque há uma rigidez, sobretudo ao nível dos salários, e portanto a única maneira de baixar os salários, se assim se pode dizer, é através de desemprego e em que a pessoa que perde o emprego, essencialmente, é quem recebe todo o ajustamento da queda enfim, do valor dos salários, em vez de aquilo ser distribuído pela economia toda. E, portanto, o que é que acaba por acontecer? Os bancos centrais podiam reagir de duas maneiras. Ou eram muito restritivos ao aparecimento de inflação, com taxas de juros altas, não permitiam de maneira nenhuma que, digamos, a perda de termos de troca fosse refletida, portanto, obrigavam que fosse refletida, digamos, nos rendimentos, ia ser uma crise, enfim, enorme.
ou então faziam o que fizeram, que é deixar, digamos, que o ajustamento se fizesse pelo lado nominal, ou seja, a massa monetária sobe, em termos reais eu estou pior, não é? Porque houve uma perda de termos de troca, mas é muito melhor do que aquilo se refletir, portanto, em termos de Sim, desemprego. sim, sim. E o presidente Nixon, enfim, já agora, portanto, existia um governador do Fed, portanto, de quem o presidente Nixon dizia que estava sempre 6 meses atrasado. Aliás, lembra o Mr. Too Late, que o presidente atual dos Estados Unidos pode, portanto, que é a designação que dá ao atual presidente do Fed, e então ele substituiu o governador do Fed, que esteve lá durante quase 20 anos, por um governador do Fed que conduziu uma política monetária expansionista para garantir a reeleição do Nixon em 1962. Ok, Portanto, isso é, cá está a política a intermeter-se E, portanto, na voltando um bocadinho economia. atrás, a questão das taxas de câmbio, portanto, passarem portanto, a flutuar livremente, permitiu que cada país conduzisse de forma independente a sua política Sim. monetária. Se nós tivéssemos, digamos, uma política cambial como tivemos até aqui, ou como tivemos até Até essa 71, data, sim. com os câmbios, digamos, fixados, a condução, digamos, da política monetária teria de ser a mesma para todos os países para se manter, digamos, as taxas de câmbio, não é? Sim, sim. E já aqui falaram um pouco sobre este tópico da estagflação. O Henrique também já falou aqui as políticas do stop go, até à viragem do Paul Volcker, né, que depois acaba por pôr as Fed Funds Rates acima dos os 19%, né, 20%. Esta situação aqui, também temos aqui a questão da inflação, que muitas vezes é dito como um imposto silencioso, portanto, acaba por haver ali um desgaste para sempre, né? No fundo, é uma perda que é permanente. E nos Estados Unidos a inflação teve 10%, acima de 10% em vários anos. Não foi um ano, Sim, sim. foram vários anos. E um crescimento real do PIB anémico e o recorde no desemprego também, de 82. Porque é que Zé Carlos, porque é que esta combinação entre choque de oferta, que há bocado o Henrique também já referiu, e política monetária permissiva foi tão letal? Neste período de 71 até 82 que tu referes aí com várias Houve, crises. digamos, a economia, digamos, estava preparada para petróleo barato. E por um lado, e depois por outro lado, digamos, a própria estrutura da economia era diferente. Os sindicatos, portanto, tinham um poder completamente diferente, portanto, havia muitas mais, não havia esta capacidade toda de abrir os países à imigração e, portanto, houve ali, digamos, um ajustamento. Foi muito complicado, não é? Quer na reconversão do tecido, portanto, empresarial, na adaptação a taxas de juros muito mais altas, não é? Sim. E, sobretudo, houve dois choques petrolíferos no meio. O primeiro em 73, em que o petróleo passa de 3 para 12, referiste há e pouco, sim. depois o segundo em 79, onde o petróleo passa de 15 para 35, acho que chegou mesmo, digamos, a 40. E, portanto, há ali um conjunto de perda de rendimento que é, digamos, absorvido ou, digamos, acomodado pelo lado monetário, não é? E isso acaba por se traduzir em taxas de juro muito voláteis, o que não favorece o investimento, taxas de juro altas, mesmo quando em termos reais não, Não eram. não Sim, eram tão sim. altas como isso, e portanto é ali uma década enfim, perdida. E temos diversos regimes monetários. Primeiro, as taxas de juros estão abaixo do PIB nominal, e então aquilo é uma altura ótima para os ativos reais. Depois dá-se o choque petrolífero e aquilo é uma desgraça nas ações, no imobiliário. Enfim, e As mesmo assim, commodities também as, subiram nas- aí, um bocado, as, né? com- as commodities Sim, é o grande vencedor sim. de todo, de toda Esta lógica aqui, né? Sim. de toda essa lógica. Inclusive, a principal commodity, o ouro, O que ouro, depois sim. acaba por beneficiar do fator de moda e vai dos $35 aos 800. E depois desce dos 800 até os 250, onde estava em 2002. Portanto, há aqui também, digamos, uma bolha. Sim. E depois há aquela fase final de 70, portanto, em que entra o Paul Volcker, que decide acabar com a inflação de vez. E então as taxas de juros reais vão para níveis inconcebíveis. E quando começa o grande bull market das ações, eu lembro-me perfeitamente de ver as ações, que foi a primeira altura que comecei a olhar para aquilo, com pés de 6. E uma ação com pés de 8 já estava cara, atenção.
Sim, isso de facto veio uma terapia de choque, não é, Henrique? Que custos económicos imediatos. Que a ver. A taxa de referência da Fed, como já foi dito, era superior a Sim, 19%, era 20%, não é? 20, exato. Sim, e as obrigações de 10 anos estavam acima dos 15%. Sim, Julgo que as taxas também de empréstimos hipotecários a sim, 30 também. anos também estavam elevadíssimas, 18%. Ora bem, isto teve uma consequência entre 80 e 82, uma queda acumulada do PIB nos Estados Unidos, por exemplo, de 4%, portanto, foi Considerável. Sim, significativo. O desemprego também atingiu níveis recorde, perto dos 10%. 10, 10, 11%, sim. Os setores mais atingidos foi obviamente a construção, não é? Porque com taxas destas, quem é que tinha, digamos, arcabouço, cabedal para comprar habitação? Portanto, a construção nova sofreu uma quebra de mais de 50%, sim, não é? impressionante. Sim. Muito significativa. E depois houve uma grande crise das savings and loans, que são umas instituições locais Sim, bancárias Caixas de poupança. caixas de também poupança, tiveram crise em anos mas que 2000. vale a pena, referir a sua origem, porque elas basicamente concediam empréstimos hipotecários de longo prazo e para serem competitivas, obviamente que antes desta subida das taxas de juros que ocorreu na era Volcker, não é? Tinham taxas relativamente mais baixas, com Sim, certeza. sim, Começaram a ter alguma competição na captação de depósitos. Ora, quando as taxas de juros aumentam, não aumentam só, obviamente, para o crédito, claro. aumentam também para os Realmente, depósitos. Então houve exatamente. um mismatching muito significativo entre as taxas de rentabilidade dos ativos e as dos passivos, são as dos Dos depósitos. depósitos, sim. De facto, houve uma falência maciça das savings and loans, que importou uma quebra de mais para cima, mas bem para cima de 100 mil milhões de dólares. Da Na altura. Na altura. altura, Na altura. Na altura. Na Era. altura. sim. Portanto, foi uma crise financeira tremenda e que não teve na altura, uma intervenção também decisiva por parte da Sim, autoridade. como agora nos anos mais recentes tiveram, né? Pois. Mas pronto, o Volcker, apesar de tudo, é um dos meus heróis. Não é? Considero que teve uma enorme coragem para controlar este Sim, fenómeno verdade. inflacionista. A cura foi dolorosa, mas é o que eu costumo dizer: as curas para a inflação descontrolada são sempre muito dolorosas. Sim, Passa por taxas de juro reais positivas, que impõem custos duríssimos às empresas, e no que concerne ao investimento, às famílias, as no que concerne famílias, ao consumo, Que acabam em não crises só, não bancárias. só de habitações, mas de bens de consumo duradouro, como os automóveis, também, obviamente, as vendas de automóveis também foram baixaram, claro. significativamente. E pronto, foi uma lição que se aprendeu. E o Sr. Volcker ficou na história. Ficou, sem dúvida, né? Eu só não concordo com a última parte porque eu acho que essas lições raramente são aprendidas. É assim, eu concordo com o Henrique Dias, porque foram aprendidas no sentido que a intervenção que tivemos, por exemplo, em 2008, 2009 e nesses anos foi diferente. E se calhar foi diferente Sim, via aprendizagem, Sim, por exemplo, né? da Grande Da Grande Depressão. Depressão grande E, também. e esta agora, E esta agora e esta também. agora da Ou seja, década da perdida de década 70, de não é? 70. Também. quer A dizer, agora, estagflação. e daí a minha pergunta a seguinte seria um bocado, nós já falamos um pouco sobre aquilo que aconteceu com o ouro, né? Que multiplicou 20 vezes, Sim, acho que já falamos um pouco sobre as commodities, que de facto foi o ativo que foi o ativo rei, digamos assim, nesta fase. Depois também a questão das obrigações, como já referiste, que o melhor era não ter obrigações de todo, taxa Obrigações fixa, de taxa taxa fixa, fixa, taxa é fixa melhor nem é pensar. provavelmente. nem pensar. Né? Mas, e aqui a minha pergunta para ti, Zé Carlos, quais são os paralelismos entre aquela época e esta? Eu acho que o principal paralelismo é pensar que aquela época aconteceu e que nós vivemos desde essa altura até muito recentemente, eu diria até 2000 e até ao Covid, não é? Portanto, 2020, 2022, vivemos um período de desinflação que é muito específico e que todas as crises eram resolvidas da mesma maneira. Os bancos centrais baixavam os juros. Basta pensar que no caso das obrigações americanas, elas vieram de 15% e depois chegaram a zero, não é? Exato. Uhum. A zero. Sim, Portanto, zero. a Sim, zero. Não, a zero mesmo. Zero. No caso das obrigações europeias, sim, ainda foi até foi a valores meses. negativos. E, portanto, o paradigma até aqui, não é? Há uma crise, aumenta-se a despesa pública, baixam-se os juros e relança-se a economia e acumula-se uma paleta de dívida, não é? Exato. Esse modelo está-se a esgotar, não é?
que tem, digamos, uma implicação para também outro dos paradigmas do tempo corrente da independência dos bancos centrais. Por outras palavras, os bancos centrais existem para ser independentes, para preservar o valor da moeda e para manter a inflação baixa, que no fim de contas é dizer exatamente a mesma coisa. Digamos, a minha proposição é os bancos centrais são independentes até o dia em que é preciso, em que o Estado tem problemas de financiamento. E nós já tivemos as primeiras amostras agora com o quantitative easing e vamos ter, enfim, de futuro, digamos, a continuação do quantitative easing, não já no Banco Central, mas ao nível da banca comercial, que vai ser instrumentalizada, como foi, digamos, no período entre o final da Segunda Guerra e, digamos, Bretton Woods, portanto, um período de repressão financeira, vai ser instrumentalizada para financiar o Estado. Sim, sim, para monetizar a dívida. Sim, a questão do ouro é sempre uma questão, aliás, é a questão central neste tema, né? Nesta situação. Porque é que o ouro se destacou e se calhar se vai destacar como refúgio superior a Mas há um outras aspecto commodities? simbólico, porque é um ativo monetário universal, não é? Sim, Quer dizer, e representa no imaginário, não é, dos investidores alguma sim, coisa que terá um valor perene e, portanto, ou perpétuo, se quiserem, não sim, é? sim. Não há risco de crédito, há uma enorme liquidez por via dessa crença, não é? Dessas convicções dos investidores. A oferta também é relativamente inelástica, porque o ouro é um metal, não é? Extrai-se da terra, portanto não existe em quantidade ilimitada, nem é possível extraí-lo de forma imediata para corresponder àquilo que é o aumento da procura. Depois teve a possibilidade de se desvincular completamente do dólar, e é aquilo que o Zé Carlos já referiu, veio para valores de perto de $800, não é? A onça, portanto partiu de 35 antes de 71, ou em 71, antes do dia 15 de agosto de 71, que foi onde foi decretada a inconvertibilidade. Onde se deixou ele flutuar livremente? Eh, os bancos centrais continuam a manter reservas, e continuaram e continuam a manter reservas significativas em ouro, o que também de alguma forma não é, eh, não deixa de ser uma maneira de controlar, Sim, não é, a oferta, não é? Porque exato. se tu tens uma quantidade muito significativa do metal mantida em cofres e não disponibilizas ao mercado, claramente que o preço está Sim, manipulado. são os próprios bancos centrais a manipular o preço, Sim, né? se os bancos centrais quisessem, o preço do ouro ia para valores muito, muito inferiores. Bastava. Sim, Eles já fizeram isso até 2000 e nós também, que vendemos metade das nossas reservas de ouro em sim, Portugal, Depois vendemos. e não foi boa ideia. sim, Mas, aliás, há um economista, pronto, que nós conhecemos bem, que foi Ministro das Finanças, o Miguel Cadilho, que uma vez fez uma proposta que era vender as reservas todas e amortizar a dívida pública. Não foi qualquer coisa desse género, acho que foi. Eu não me E lembro, para, mas não, e também para prefiro, financiar as reformas estruturais do Estado. Se bem me eu recordo. prefiro não exato. me lembrar. O professor Miguel Cadilho. Ah, Pronto, mesmo comparando com outros ativos, o petróleo, por exemplo, subiu 1000%, mas sim, o ouro sim, subiu 2200%. Algumas commodities tiveram uma performance notável, mas houve algum controle relativamente ao preço dos cereais. sim, por questões Exatamente, por questões óbvias, não é? óbvias, porque Porque um povo nós com fome é comemos. um povo descontrolado. Portanto, apesar de tudo, o ouro teve um comportamento notável nesta década, não é? Sim, os exemplos até que o Zé Carlos deu há pouco, né, o ouro teve um comportamento se calhar adequado àquilo que era No longo no prazo, longo mas prazo, né? naqueles anos há, digamos, o crescimento da massa monetária e também aquele, portanto, perene fator de especulação Sim, e de sim, sim, euforia. de euforia, sim, é isso, é isso. Nós já aqui falamos um pouco sobre as lições para os dias de hoje, né? Aqui a questão dos ativos reais como contrapeso a choques inflacionistas, né? Portanto, as limitações ao portfólio 60-40, né? Há bocado falaste da Exatamente. questão do... Quando falamos do portfólio 60-40, só para contextualizar, é 60% ações, 40% obrigações. Se calhar se fosse em Portugal seria o contrário, ou até menos, mas estamos a falar num contexto americano e é muito esta ideia do 60-40 clássico
em ambientes de inflação persistente, que de facto não funcionou, não é? E mesmo em 2022 tivemos esse exemplo. Em 2022 tivemos a primeira amostra que o portfólio 60-40, que funcionou naquele período entre Volcker, né? pós-Volcker, Exatamente. que não funciona nos períodos de desalavancamento reflacionário, Sim, se assim se pode dizer, ou inflacionário. sim, sim. E, portanto, as pessoas têm de pensar seriamente, não é? Enfim, não queria chegar à conclusão, digamos, definitiva, que é que se formos para, digamos, para um rebaseamento das moedas no sentido de diminuir o peso da dívida pública e privada no PIB, não é? Que, portanto, os investimentos podem ser quaisquer investimento, menos obrigações de taxa fixa. Sim, sim, exatamente. Aqui na questão das eleições O que nos coloca, digamos, que os 40% se calhar têm de ser substituídos por ativos reais. por outros ativos, exatamente, Sim. isso mesmo, isso mesmo. Na questão Imobiliário. imobiliário, por exemplo, né? Na questão das eleições para o portfólio, também, Henrique, queria saber aqui que sinais é que o Banco Central, ou seja, que antecipa que o Banco Central está a perder o controle das expectativas de Desde inflação. logo o acentuar do declive da curva, né, da Pois, yield curve, sim, claro, nos prazos muito longos. muito Né? longos. Sim. Portanto, depois também a desancoragem cambial, portanto, quando tu tens quedas, depreciações aceleradas da moeda Sim, no Forex, portanto, isso significa que os investidores continuam a não querer esse tipo de. sim, não, estou a desconfiar, portanto. Ou a desconfiar Sim, sim, de moeda, fuga para ativos reais, pois é que já aqui sim, sim. falou, né? Seja imóveis, seja ouro, seja outra coisa, arte, seja o que for, portanto não queremos moeda Sim, sim. doméstica por causa da inflação, porque ela está a perder de forma acentuada valor. Queremos outro tipo de ativos que têm uma tangibilidade e uma capacidade de preservar valor que a moeda, claramente. Eu sei que ela já não tem, tens toda a razão. Por si Ela só, não serve já é para isso. imanente. Não serve Ela não para a serve para forra. isso. Em Não serve períodos, para em períodos de inflação galopante ou hiperinflação, então aí é que eu acho que é absolutamente incontroverso. Depois temos aquilo que estava a falar há pouco, que é o Cost of Living Adjusted, são as indexações automáticas e, portanto, se os bancos centrais não conseguem terminar com a inflação, isso começa a ser introduzido na economia em diversos casos, completamente. salários, Sim, sim. Rendas, com todo tipo de É contratos quase e uma mais bola de neve, alguns. não é? Sim, exatamente. Pronto, e acho que basicamente são esses os grandes Sim, sinais. Eu gostava de. Portanto, reparem o que é que está acontecendo nos Estados Unidos. Portanto, portanto, o Estado emite dívida em três formas, não é? Portanto, o Banco Central e o Tesouro pertencem ao Estado e o Banco Central, portanto, emite, portanto, moeda que não tem taxa de juros, depois emite o Tesouro emite bilhetes de Tesouro que, portanto, é financiamento de curto prazo, tem uma taxa de juros que vai acompanhando a taxa de juros do mercado, e temos as obrigações de taxa fixa de longo prazo. E quando as coisas começam a correr mal, portanto, em resposta à pergunta, o governo, e neste caso o governo americano, começa a ter dificuldades em colocar as obrigações de taxa claro. fixa. Sim. Quem é que compra, portanto, isso, e que só consegue colocar bilhetes de tesouro? Quem é que comprou durante o quantitative easing, digamos, as obrigações de taxa fixa? Foi o próprio Banco Banco Central. Central. O que é que isso significa em termos consolidados da entidade de Estado para fora da entidade de Estado? É que houve uma transformação de maturidade destas obrigações em depósitos que têm, digamos, uma maturidade reduzidíssima. Muito Exatamente. sem dúvida. Portanto, é logo o primeiro Primeiro indício. Sim. indício de que o Banco Central está-se a preparar para, enfim, Algo diferente. para algo diferente, para abrir as torneiras. Exato. Sim, e para finalizar, e para ir buscar a conclusão que o Zé Carlos deu logo no início, Que assim não é preciso ver até ao fim. exato, que a questão do dinheiro não serve para a forra, não é? Não serve para fora. Então, como equilibrar a liquidez com a pretensão inflacionária sem sacrificar demasiado o retorno potencial? Porque é preciso liquidez. Eu não sei se vocês conhecem aquela frase do buy, borrow and die. Portanto, que é uma estratégia dos bilionários para gerir o seu património. Comprar ativos, portanto, pedir dinheiro emprestado sobre os ativos para ter liquidez e depois, ao morrer, portanto, sem vender, não é? Preservar, digamos, o património. Património. Portanto, eu acho que responde à Pá, pergunta. acho que é
uma boa forma de encerrarmos aqui o debate e a experiência de 71 72, de facto que trouxe valores que mudaram muito o mundo financeiro ainda hoje, não é? E o ouro provocou, de facto, o ouro continuou a ser e, apesar de tudo, prova o seu estatuto de reserva de valor, valorizando drasticamente, tal como agora também. Nas Está à volta reservas dos dos bancos 3.300 centrais, dólares. é o Já dólar as primeiro. minhotas tinham razão. Exatamente. Ganhou de Castelo. Exatamente. Nas reservas isso é uma questão, nas reservas dos bancos centrais é primeiro o dólar, depois o ouro e depois a seguir o euro. Logo quase a seguir, mas o ouro, enfim, está à Está à frente. frente. Obrigado, Zé Carlos. Henrique, até à Um próxima. abraço, Vítor. Zé.